O trailer final da House of the Dragon, além de ter revelado mudanças radicais na série, com personagens sendo cortado, substituído, ele exibiu 7 dragões diferentes, tá repleto de cenas enigmáticas como essa da adaga, a do anel, e algumas cenas simplesmente não são reais, são alucinações, a começar pela primeira cena do trailer. E mais que isso, o trailer tá tentando te enganar, me enganar, invertendo uma cena pra gente não reconhecer o cenário onde vai acontecer uma luta envolvendo Rhaenyra Targaryen. Esse aqui é o Daemon, não há dúvidas quanto a isso. Na versão vertical do trailer tem cenas de outro ângulo que não tem no trailer horizontal aqui do YouTube. A HBO lançou versões diferentes em cada rede social e nessa versão vertical tem a cara do Daemon confirmando que é ele. O Daemon tá vendo a coroa do irmão cair na sala do trono, a cena toda é no mesmo lugar, coroa essa que hoje pertence a Rhaenyra, portanto a coroa não tá na capital e isso já é um belo indício de que tem algo errado. O que tá acontecendo de verdade, na minha opinião? Ele tá tendo uma visão, possivelmente enquanto dorme, por causa da Alice, que é uma nova personagem da série. Ela é uma bastarda de Harrenhal, por isso o sobrenome dela é Rivers, e o Daemon vai conhecê-la justamente quando ele dominar o castelo Harrenhal, que são aquelas cenas, né, do trailer anterior. Ainda é um mistério que tipo de personagem ela vai ser, o que ela vai fazer, porém, assim como a Melisandre, a Alice flerta com o sobrenatural, ninguém sabe a idade real dela, dizem que ela tem visões no fogo, e pelo visto ela vai mexer muito com a mente do Daemon, a ponto dele alucinar enquanto estiver em Harrenhal. Aqui é a continuação da cena do antigo trailer, onde ele tá andando por Harrenhal provavelmente e do nada o Daemon vai se ver diante do Trono de Ferro. Deve ser uma cena parecida com aquela da Daenerys na Casa dos Imortais, em que ela tava andando e de repente ela saiu na Sala do Trono e depois no norte com o Khal Drogo e o seu filho. A visão pode ter algum significado mais profundo ou pode ser apenas para atormentar o Daemon. O que eu vou dizer agora é o que uma das produtoras da House of the Dragon disse oficialmente, a Sarah Hess. Daemon não consegue dormir. Há coisas estranhas acontecendo, ele não tem certeza se é real ou se está em sua própria cabeça. Bom, isso explica, né? Ele tá tendo uma visão. Esse é ele pousando em Harrenhal com Caraxes imponente dominando o castelo. Ele deve estar na torre mais alta, complementando cada momento desse aí que você tá vendo. Daemon vai dominar essa região para servir de base durante a guerra, já que Harrenhal fica nas terras fluviais, então vai ser útil e por isso ele vai tomar posse do castelo. Agora, estamos diante dos possíveis ovos que pertenceram a Daenerys Targaryen em Game of Thrones. Eles fizeram isso de propósito, né? Colocaram 3 ovos inclusive, que é pra gente já começar a teorizar. Observa as cores, aparenta muito ser um verde, um vermelho meio grená e bege, exatamente as cores do Rhaegal, Drogon e Viserion. House of the Dragon joga essas referências desde o primeiro segundo de série. Daenerys foi mencionada na abertura do episódio 1, a adaga da Arya Stark ganhou um belo protagonismo, teve o sonho do Aegon com o Rei da Noite, tudo isso vinculando House of the Dragon com Game of Thrones, e agora a origem desses ovos que ainda não tem resposta pode finalmente ser descoberta e oficializada. Se realmente foi isso, eu vejo 2 alternativas. A Syrax, que pertence a Rhaenyra, põe vários ovos no período dessa guerra, e ela pode ter colocado esses 3 aí que tá no fogo para poder chocar. Aliás, o cenário aqui da Rhaenyra não parece muito com o local onde estão os ovos. Olha o fogo ali no fundo. Eu não creio que seja, tá? Mas parece muito. De qualquer forma, sendo o mesmo local ou não, significaria que Drogon, Rhaegal e Viserion são filhos da Syrax, e a série, além de criar uma conexão ainda maior entre Rhaenyra e Daenerys, a história pegaria mais um ponto que tá em aberto em Game of Thrones para fechar e vincular. Criaria mais um plot original, assim como foi com a adaga e o sonho do Aegon. É a cara da House of the Dragon fazer isso, então é uma teoria bem possível. A segunda alternativa sobre a origem dos ovos que eu acho mais plausível é, na verdade, a Dreamfire colocar os ovos que no futuro serão roubados e vão parar nas mãos do Illyrio Mopatis, que então presenteará Daenerys. Repare esse detalhe, a Dreamfire tem a genética, a aparência dos dragões da Daenerys. A House of the Dragon estabeleceu essa diferença. Cada dragão tem seu modelo, seu visual, como se fossem espécies diferentes, sabe? E a Dreamfire tem o modelo do Drogon, do Rhaegal e do Viserion, já a Syrax não. A Syrax tem outro formato, entende? Numa explicação mais direta, seria os filhos puxando a aparência da mãe. Então, se eu tivesse que bancar uma resposta, eu diria que a Dreamfire colocará os ovos que darão vida aos dragões da Daenerys. E se esse for o caso, esses ovos serão colocados para chocar no lado verde, afinal, né, a Dreamfire é da Rhaenyra Targaryen. E o lado verde do Aegon tem menos dragões do que o lado preto da Rhaenyra. Rhaenyra tem bem mais,
e se entenderia que os verdes estão correndo para tentar chocar esses ovos e obter poder de fogo. Em muitas ocasiões, guerras duram anos e anos, então faz sentido, né, eles tentarem chocar os ovos da Dreamfire. Descobrimos o que a Beyla e a Mundenser estão fazendo no cenário da guerra. Elas estão caçando. Criston Cole e Gwenny Hightower estão sendo perseguidos por ela e por isso eles correm para a floresta. Eles estão fugindo, porque em campo aberto, né, a morte ali é certa. Eu continuo pensando que isso é no fim da batalha, mas esse trecho faz parte de todo o conjunto de cenas da batalha de Rooks Rest. Seja no início, no meio ou no fim. É na luta principal da temporada nova. Essa cena é uma das partes mais empolgantes do trailer. Ela tem um ritmo que te deixa naquela vontade de continuar vendo o que vai acontecer. Ou você quer muito que o dragão alcance o Criston, ou você quer que ele escape. Toda essa parte estética da série vai servir bem à história. O CGI vai ser mais consistente do que na Season 1. Lembrando que trailer, teaser, geralmente não tem suas cenas finalizadas, sempre falta algum tratamento, algum elemento, então talvez esteja faltando algum toque final nas cenas, mas já tá muito bom. Cenas que passaram em um segundo. Estátua do Rei Viserys na Sala do Trono, ele vai ganhar um monumento só dele junto com os demais pilares que representam os antigos reis Targaryen. O punho fechado é uma mão com luva preta, o que eu penso ser a mão da Rhaenyra, que vai usar uma luva preta no episódio 1 quando ela for procurar o Lucerys, e essa aqui é bem difícil. Uma personagem mulher sendo ameaçada por alguém com uma adaga. Se você já viu House of the Dragon muitas vezes, viu cada pôster e viu também as fotos oficiais que sempre lançavam de cada episódio, a resposta vai estar lá. Observa o desenho desse vestido, o detalhe na estampa. Agora compara com esse aqui da Alicent Hightower. Não aparenta ser o mesmo detalhe, o mesmo vestido? Essa mulher é a Alicent, na minha opinião. Ela está sendo ameaçada, não só por conta do detalhe do vestido, da tonalidade, mas também os anéis que ela sempre usa, que são vários. Só que o mais intrigante é quem está segurando a adaga. A resposta está na lâmina. O formato dessa adaga é praticamente idêntico à adaga que pertence a ninguém menos que Rhaenyra. Essa é ela jovem com a adaga na cintura. O desenho é igual, é a mesma adaga modelo, o que nos faz pensar que se a adaga não mudou de dono e não for uma unidade diferente, essa mão é da Rhaenyra e ela tá ameaçando a Alicent. Olha, se realmente for isso, vai ser algo muito inusitado, porque onde essa cena aconteceria? Rhaenyra vai até a capital disfarçada, entrar na Red Keep, as duas vão se encontrar em comum acordo? Qual o contexto de verdade? Isso sim é uma coisa que só vamos descobrir assistindo o episódio, mas tenho certeza que essa é a Alicent e essa adaga pertence a Rhaenyra Targaryen. O corvo voando no norte deve ser a cena de abertura do episódio 1, que muito provavelmente terá início em Winterfell, para então apresentar Cregan Stark. Mas para falar do lobo, temos que passar primeiro pelo prelúdio da batalha principal, então presta atenção na sequência. We're going to King's Landing. Tudo que você está vendo aqui faz parte do ataque do Daemon contra o lado verde. Temos sangue e queijo, suborno, Daemon disfarçado caminhando pela capital, e então vem a frase que vai mudar tudo. There is more than one way to fight a war. Em algumas ocasiões, você não precisa ir para o campo de batalha com uma espada e um escudo para lutar uma guerra. Às vezes, invadir uma fortaleza sem ninguém saber e aniquilar inocentes por vingança é a alternativa a ser escolhida. Esse é o contexto do diálogo da Mysaria. Essa é uma temporada muito cruel, assim, no nível o que os Stannis e a Melisandre fizeram com a Shireen. O ataque do Daemon vai entregar exatamente esse elemento. É o realismo do que o ser humano é capaz de fazer, o que o Daemon é capaz de fazer, porque ele não tem limite. Essa análise não tem spoiler, então não preciso falar o que vai acontecer, até porque a maioria de vocês já sabem, mas falando de contexto, já vimos algo parecido em Game of Thrones. Tywin Lannister optou por derrubar a casa Stark através de um jantar de casamento com a ajuda do Alder Frey. Nem mesmo a mulher grávida do Robb Stark foi poupada, ou seja, Tywin não resolveu isso com o exército no campo de batalha. Ele optou por matar poucos no jantar do que milhares no campo de batalha. Então se inicia na casa Targaryen um ciclo interminável de sangue derramado. Esse é o momento que o Aegon descobre o que o Daemon causou na Red Keep. É por essa razão que ele tá transtornado. Essa cena também vai ser do mesmo episódio. Aegon tá torturando alguém para obter resposta. E tá aqui mais uma parte que aparenta ser do cortejo fúnebre, mas não é, porque no cortejo a Alicent tá com esse vestido e aqui na cena da correria ela tá com um bem diferente, o que sinaliza que são momentos diferentes. Então, em primeiro lugar, vai acontecer aquele momento cinza, triste, que é uma passeata, um funeral que eu já expliquei
expliquei em análise anterior, esse trailer novo repete muitas cenas e complementa outras, mas aqui é a passeata ao cortejo fúnebre para a população de King's Landing assistir como se fosse uma cerimônia. Por isso estão jogando flores, levantando as mãos, tem um personagem morto ali. E aqui, que é outro momento, a Helena tá fugindo desesperada com a mãe. Detalhe pra feição dela de realmente desespero, terror, porque a população vai começar a atacá-las durante uma visita no septo, que pra mim é outro momento, não é o da passeata pela diferença do vestido, né? Quando vai ser, de verdade não importa, o que interessa é que o povo tá revoltado por falta de comida. E nós sabemos muito bem que parte do povo da capital já odeia monarcas, principalmente quem vive na Baixada das Pulgas, que é um lugar muito precário, muitos ali não tem nem o que comer, e vai começar essa confusão, essa correria que em muitos casos termina em massacre. Nós já vimos isso em Game of Thrones. A Sansa por um triz não ia passar por uma experiência pior do que a morte, por isso a Helena tá em pânico, é com razão. Esse é mais ou menos o contexto da correria, além de também ser uma oportunidade de manifestar alguns apoiadores da Rhaenyra no meio dessa confusão. Embora eu acho mais que a população que tá ali, né, não tá pensando muito em lado A ou lado B, e sim em ter o que comer. Sabe o que é o pior? A coitada da Helena já vai ter sofrido muito antes dessa cena toda aí, mas muito. E não o suficiente, ela ainda vai tomar esse apavoro no meio da cidade. Helena, uma sonhadora presa em um pesadelo que não tem fim, que é essa família em que ela nasceu. Ela vai sofrer muito sem nunca ter feito nada. I want revenge. E a postura do Aegon qual é? Dane-se a dignidade, eu quero vingança. Isso eu gostei porque ele mesmo vai cuidar do que tá acontecendo. Ele pessoalmente vai pra batalha sujar as mãos de sangue e não vai se esconder. O conflito de ideias começa aí porque, ao contrário do Aegon, o Otto Hightower não quer contra-atacar. Tanto que ele argumenta na cena. Ele fala que notícias vão se espalhar pelo reino e, no meu entendimento, ele tá querendo dizer que a vingança sangue e queijo, a vingança do Daemon, vai se espalhar, que o reino vai ficar sabendo do ato terrível que o lado da Rhaenyra cometeu contra os verdes e que isso vai servir para as casas decidirem apoiarem o rei Aegon. Logo, o Otto tá pedindo paciência e cautela. Mas Aegon e Otto não falam a mesma língua. Do jeito que o Aegon tá, ele não quer saber de cautela, ele quer vingança, ele falou isso. É aí que a relação do Otto Hightower e do Aegon vai começar a se desgastar e o Criston Cole vai ter muito mais poder de decisão do que o Otto, porque o Criston vai fazer o que o Hightower não faz. Grandes casas vão pro lado verde sim, como por exemplo a casa Lannister, que aparece marchando aqui num figurino muito bonito em direção ao castelo da família Lefford no Dente de Ouro, que é o nome do lugar. Essas duas casas apoiam os verdes, no entanto, isso ainda não é o suficiente. O Criston, diferente do Otto que queria cautela, vai planejar junto com Aemond e Aegon um gigantesco contra-ataque. Então acontece a manipulação do trailer em relação ao cenário. Olha só, esse aqui é mais um trecho do confronto dos irmãos gêmeos, o Eric e o Eric da Guarda Real. Um defende Rhaenyra e o outro defende o Aegon, por isso eles estão lutando contra si, mesmo sendo irmãos. E esse é o detalhe. Você notou algo diferente, fora do normal, no rosto da Rhaenyra, da atriz no caso? Quem tá acostumado a assistir a Emma Darcy o tempo todo, em entrevista, na série, etc., que é meu caso, que tô sempre revendo episódio e vendo entrevista com o elenco, vai perceber que tem algo diferente na afeição dela, e isso é porque o trailer inverteu, espelhou a cena pro cenário ficar ao contrário. Consequentemente, o rosto dela fica ao contrário também. Essa foi a forma do trailer não deixar a gente reconhecer que esse cenário aqui e esse aqui da luta são, na verdade, o mesmo lugar. Repara essa cortina na cena da Rhaenyra e a mesma cortina e iluminação inclusive na cena dos irmãos lutando. Então, analisando o contexto da cena, Dragonstone vai ser invadida pelo Eric, o irmão gêmeo, tendo a Rhaenyra como alvo muito provavelmente, e o Eric vai ter que defendê-la ou até defender os filhos dela, porque olha isso aqui também. Definitivamente tem uma pessoa atrás do Eric que pode ser um dos filhos da Rhaenyra ou até ela própria. Não tem como ter certeza, né, porque o ângulo é quase impossível de ver, mas tá ali ó, tem uma pessoa ali atrás. É nesse confronto que a Rhaenyra pode machucar a mão, o que explicaria o curativo aqui. Rhaenys, Meleys, Aemond e Vhagar. Isso é a Batalha do Pouso de Gralhas. É uma estratégia interessantíssima do lado verde, porque ao mesmo tempo que eles vão forçar algumas casas de Westeros a mudarem de lado, isto é, deixarem de apoiar a Rhaenyra, os verdes também vão atrair as forças da Rhaenyra até um local específico, e então a armadilha vai ser ativada, que obviamente não vou dizer qual é. O resultado disso são dragões se enfrentando no ar e exércitos se enfrentando em terra. É Rhaenys versus Aemond. Olha aqui mais um detalhe, e esse eu pelo menos achei sensacional.
A Rhaenys, ela tá de máscara, tem uma coisa no rosto dela, e eu imagino que seja a máscara do engorda caranguejo que o Corlys derrotou com a ajuda do Daemon. O Corlys coleciona relíquias em Derivamarca, relíquias do que ele foi conquistando ao longo dos anos, e uma delas é a máscara do Kragas Dreyhar que, pra mim, a Rhaenys está usando aí na cena. Isso não foi confirmado oficialmente, tá? E nem foi dito em nenhum lugar, sou eu que tô supondo, porque realmente você vê, tem alguma coisa no rosto da Rhaenys. A máscara pra mim é o que mais faz sentido. Cena absurda, a minha expectativa é que essa vai ser a melhor batalha da série até o momento, e só uma que vai conseguir superar. Aqui parece até que o Aemond tá sendo perseguido pelo fogo da Meleys, né? É um confronto devastador, e eu imagino que vai ser uma experiência ainda melhor de assistir pra aquela pessoa que não faz ideia do que vai acontecer na luta, quem nunca leu Fogo e Sangue. Se você nunca leu, foge de spoiler, porque a reviravolta que acontece é muito impactante. O Targaryen que ocupa o Trono de Ferro não é apenas um rei ou rainha, ele é protetor do reino e deve protegê-lo. Essa frase dita pela Rhaenyra no trailer é o dilema da temporada nova, porque como que ela vai batalhar pelo trono e recuperar a coroa sem destruir o reino que ela deveria proteger? Não tem como, ela tem que bater de frente com o rei. Por consequência, a capital vai ser afetada. Por isso ela fala que se encontra numa posição impossível. Se Rhaenyra ficar estagnada, ela abre mão da herança e corre risco. E se ela for pra cima, ela também corre risco e o embate é inevitável. Pela primeira vez, Rhaenyra empunhando uma espada, mas eu vejo que isso é mais um ato simbólico do que ela realmente chegar e usar uma espada na guerra, o que também seria muito interessante, né? Eu gostaria de ver algo assim, porque a Daenerys, por exemplo, ela nunca teve uma espada dela pra usar na série toda. O máximo que nós vimos foi ela atacando os Whites com obsidiana. Então seria uma bela novidade, mas eu acho que isso simboliza mais que Rhaenyra vai ter postura ativa, participativa. Então é como se ela estivesse se imaginando nisso e levantando a lâmina, mirando o inimigo dela. Ser ativa nesse momento é mais do que necessário, e é uma coisa que o Daemon cobra demais dela, né? Eles até brigam sério por isso. O Daemon, a gente sabe, ele é sanguinário, nem sempre tem que ser assim, mas nesse momento virou necessidade ela agir, porque senão ela vai morrer. Não dá mais pra se conter como na temporada anterior, onde a Rhaenyra foi muito reclusa. Os filhos dela estão correndo risco, então não é apenas lutar por uma coroa. E é exatamente esse o contexto do jantar que também apareceu no trailer de março. Eu expliquei naquela análise, Rhaenyra convidou alguns bastardos com ascendência valeriana, ou seja, com sangue valeriano, pra montar dragões que estão sem cavaleiro. Rhaenyra tem vários dragões ali em Dragonstone que estão sem montador, e se ela encontrar bastardos valerianos com coragem de ir lá e tentar montar, domar, ela aumenta ainda mais a vantagem em relação às verdes e ganha poder de fogo. O jantar é a negociação para fazer isso acontecer. É óbvio, Rhaenyra oferece um acordo, terras, posses, e em troca disso, esses personagens montam dragões e lutam por ela. Do you accept me as your queen and ruler? Mais uma cena, mais um diálogo que pode fazer a gente pensar uma coisa, mas o contexto não é bem assim. Não, eu não acho que o Daemon é contra a Rhaenyra governar e ser rainha. Ele mesmo coroou a Rhaenyra no episódio 10, não creio que a cena se trata disso, ele tá do lado dela. Só que, eu e você sabemos que o Daemon quer conduzir essa guerra do jeito dele. E o jeito dele qual é? É pura violência, e a Rhaenyra quase nunca concorda com isso. Ela ser mais ativa nessa season não é sinônimo dela catar toda ideia que o Daemon tiver. Então essa discordância continua fazendo o Daemon questionar os métodos da Rhaenyra e a Rhaenyra questionar os métodos do Daemon, porque em muitos casos o Daemon faz a coisa errada pelos motivos certos, digamos assim. Aliás, isso que o caracteriza como um anti-herói, né? Boa intenção e resultados e consequências horríveis. O objetivo dele é atingir algo positivo, mas os métodos são muito negativos. Isso aí define muito bem o Daemon Targaryen. Portanto, eu entendo que esse é o tom da pergunta. Rhaenyra está expressando: você realmente me aceita como rainha e governante? Você vai me ouvir e fazer o que eu peço? E assim, Rhaenyra sabe disso. O Daemon nunca foi de conversinha, ele quer pegar a Darksister, o Caraxes, e resolver. Você concorda com isso? Me fala aqui nos comentários. Agora é a polêmica. A mudança e o corte da Daenerys. Foi descoberto após o lançamento do trailer, inclusive tem a cena, e isso vai dividir a audiência em ame ou odeie. Segundo uma informação vazada que eu creio muito ser real, a Daenerys foi cortada da série e a história dela vai ser transferida para Rhaena, que é a filha do Daemon.
é uma perda, não tem como negar. Quem já leu, mas tá meio esquecido, é aquela personagem do Fogo e Sangue que doma um dragão de forma muito esperta, ela alimenta ele primeiro, não vai existir na série e quem vai absorver o papel dela é a Rhaena, o que significa que Rhaena vai domar o dragão, que seria Daenerys. A cena em questão é exatamente essa aí. Ela tá perseguindo o dragão para poder domá-lo. Narrativamente falando, foi uma solução muito fácil que eles encontraram, né? E fácil no sentido ruim, porque quem tá fazendo a série poderia ter pensado um pouco mais em como dar utilidade para Rhaena tempo de tela sem excluir a Daenerys. Mas analisando o contexto em que a série se encontra, falando da produção como um todo, né? Analisando a escrita da série, que tem alguns problemas bem sérios, pelo caminhar da série, a Rhaena se tornaria completamente inútil se não transferissem a história da Daenerys para ela. É exatamente isso que a série faz a gente entender com essa mudança desse nível. Você percebeu como na primeira temporada a Rhaena não fez absolutamente nada, nem falar ela falou? Olha que bizarro, ninguém faz diálogo pra ela ou pra Baela. O tempo de tela das duas é coisa de 1 minuto. Olhando pra história é como se elas não existissem. Então eu gostei que, por exemplo, colocaram a Baela aqui com a Baela Lua participando da luta perseguindo o Criston Cole, e agora a Rhaena também vai ter o que fazer. Por isso então a necessidade da mudança. Quem não lê o livro não vai sentir nada em relação ao corte porque nem sabe quem é a Daenerys. Agora, o leitor que gosta dela, aí eu imagino que não vai curtir nem um pouco essa mudança porque ela é sim bem radical. Pessoalmente falando, no meu caso, ela não vai fazer falta porque eu já tô muito condicionado nessa questão de saber que a adaptação vai mudar quase tudo do original. Não é uma surpresa, é o comum. House of the Dragon é muito diferente do Fogo e Sangue, mais diferente do que Game of Thrones é em relação à sua base original. Se eu quiser revisitar a história da Daenerys, eu leio o livro, eu trato a série e o Fogo e Sangue como obras diferentes, porque elas são, mas a gente vai poder discutir melhor quando lançar a season para ver o resultado final, se ficou bom ou se ficou terrível. A Alicent depressiva no lago, a Alicent depressiva no mato, a Alicent depressiva na banheira, a Alicent depressiva na Red Keep. Esse é o novo estado emocional permanente da Alicent. Ela tá com um olhar sem vida muito forte porque ela se mostra contra qualquer movimentação na guerra que seja agressiva, que seja pensando em vingança. Ela tá ficando cada vez mais pacífica e em contrapartida, tudo o que ela deseja, ela vê acontecendo o oposto. E aí, uma frieza digna de Aemond Targaryen. Ele realmente vai retornar à capital bem mais frio, diferente após matar o Luke. Algo dentro dele com certeza mudou e evoluiu. O Aemond pergunta se a Alicent não quer ver o lado verde triunfando e ela responde que não dessa forma. Eu imagino que ela tá querendo dizer que não quer vencer banhada em sangue e por isso que de alguma maneira ela ainda pensa em preservar a Rhaenyra. E isso é muito interessante porque talvez a Alicent nunca se transforme naquela Hightower do Fogo e Sangue. Aquela Hightower que é muito mais intencional, vilã, interesseira, maldosa. Então se você é leitor do Fogo e Sangue e tá esperando por isso, por aquela Hightower, eu acho que isso nunca vai acontecer. Aqui na série nós temos uma Alicent perdida, triste, e que faz tudo que o pai manda. Ao contrário do Aemond, que tá ficando cada vez mais terrível no melhor sentido. E detalhe, chamou a mãe pelo próprio nome. Ele fala, a Alicent tem amor pelo nosso inimigo, ou seja, a Rhaenyra. E isso faz dela uma tola. Do ponto de vista do Aemond, a hesitação da Alicent em agir é como se fosse uma burrice, um erro. É quase como se a Alicent estivesse escolhendo a Rhaenyra ao invés dele. Mais uma vez, né, a questão familiar. A dinâmica Alicent e Aemond não parece uma relação de mãe e filho. A postura do Aemond com ela é meio distante e fria e ela retribui isso com um olhar de receio. A Alicent olha para o Aemond com medo. E tem uma cena que mostra o Aemond deitado sem roupa com uma mulher. Ele parece vulnerável, sensível, o que é bem raro de se ver. E olha só, ele está buscando conforto em outra pessoa, em alguém de fora. Não é só momento de prazer, ele está sendo consolado. E eu imagino que essa mulher seja aquela personagem do bordel que já conhece o Aemond há muitos anos. Infelizmente, eu sei que tem essa teoria, eu queria muito que ela fosse verdade, mas é muito difícil que essa mulher seja a Helaena. É quase certeza que essa mulher é a madame do bordel. Rhaenyra péssima, destruída pelo luto no primeiro episódio da Season 9. Ela tá bagunçada assim porque ela deve ter acabado de voltar ao castelo depois de procurar pelos restos do Luke nessa cena aqui, onde ela deve encontrar
a asa do Arrax. Além de obstáculos emocionais e psicológicos que a Rhaenyra está enfrentando, ela ainda tem que se preocupar em proteger seus filhos enquanto luta para recuperar a coroa sem destruir o reino. Olha, se em algum momento da história a Rhaenyra começar a ter ações imorais questionáveis, vai fazer sentido. Tudo que ela está passando é possível que, em determinado momento, a Rhaenyra simplesmente quebre como pessoa, emocionalmente, moralmente falando. Quando isso acontecer, eu espero que não tenha limites. O Lobo do Norte apareceu por completo. E aí, gente? Não tem mais mistério. Esse é o Cregan Stark. Agora eu tô curioso, o que você achou? Porque na minha expectativa, sendo sincero, ele não tem nada a ver com o que eu imaginava. Só que não tá ruim, entendeu? É uma questão de expectativa. Eu acho que vai ser fácil de entender e aceitar que ele é um Stark, porque o figurino em si tá muito bom. Você olha e você sabe que isso é um Stark, mesmo não conhecendo o personagem e não sabendo o nome dele. A vestimenta, o visual, tem aquele ar nortenho de Stark. Então o figurino não tem o que falar, tá muito característico, acertaram em cheio. Ele tá portando a espada gelo, que no futuro vai pertencer ao Ned Stark, e o leve estranhamento é mais na escolha do ator, no rosto dele, mas assim, isso é uma questão de costume, né? É algo novo. Esse Cregan é sim muito diferente do visual do Fogo e Sangue, e isso é normal, nem todo Stark vai ser um Ned 2.0. E lógico, quem nunca leu Fogo e Sangue, nunca viu a arte oficial do Cregan, deve ter gostado muito. No geral, resumindo, eu gostei. O Cregan é muito novo em questão de idade, igual o Jaehaerys que tá aí do lado dele, lembrando que o Jace foi firmar aliança com o Norte pra rainha Rhaenyra, é o que ele tá fazendo aí na muralha, garantindo que a casa Stark fique do lado preto, e podemos esperar algum elemento White Walker sendo mencionado nessas cenas aí, nem que seja algo muito sutil. Afinal, o que o chefe da casa Stark tá fazendo no topo da muralha? Frota Velaryon interceptando o navio menor em alto mar. Pelo menos é isso que parece, porque o contexto é muito vago, né? Fica difícil adivinhar. Porém, temos aqui um novo personagem do lado Velaryon, Aelin de Casco. Ele é o marinheiro da frota do Corlys. A origem dele teremos que assistir o episódio para descobrir. Vamos ver o que a série vai fazer com ele, porque já mudaram muito a história do Laenor, e o Aelin também pode ganhar um papel diferente nessa season. É só o que eu posso falar. Uma nova e misteriosa personagem surgiu, e ela tem um cabelo muito semelhante ao dos Targaryen. Não, essa não é a Helaena, porque a atriz que faz essa mulher se chama Kika Green, é essa que você tá vendo, e tudo indica que ela vai ser uma dançarina que talvez o Daemon se envolva. Ele, se isso aqui não for uma alucinação, uma visão, o Daemon vai trair a Rhaenyra com outra mulher. Sabe por que é a certeza que esse aqui é o Daemon? Por conta desse anel Targaryen, tá vendo? Ele usa esse anel desde a temporada 1, então a menos que alguém tenha um anel idêntico a esse, o cara que tá na cama é o Daemon com uma mulher que pode ser essa dançarina, como também pode ser uma ilusão da própria Alis. Momento de apreciação de King's Landing. A paisagem lindíssima, faz até parecer que a cidade é boa. Essa cena ficou muito linda, com a Red Keep gigantesca tomando a tela. E mais uma vez, detalhe do detalhe. Tem o Aemond lá em cima com a Alicent Hightower, mas olha o que tá na cintura dele, olha a adaga. Isso aqui não é a adaga do Aegon, o visual é idêntico. Aparentemente ela vai ficar com o Aemond Targaryen. Vamos ver como isso vai acontecer. Como eu disse no começo, 7 dragões apareceram e vamos passar um por um. Smoke, que era do Laenor e que agora vai ser montado por um novo personagem valeriano, Baila Lua Moondancer, toda rajada, que eu achei muito diferente, muito bonito, é a dragão da Baela. Caraxes do Daemon, aqui ele deve estar saindo de Dragonstone para Harrenhal. Meleys da Rhaenys batalhando no ar, Vhagar do Aemond, experiente e magnífica como sempre, e olha o dragão mais bonito do planeta, Sunfyre do Aegon. Então, mais uma vez, como eu falei na análise do trailer de março, por ser falado que o Sunfyre é o dragão mais bonito que já viveu na Terra, por ter muito esse peso, a equipe da série teve dificuldade em encontrar a aparência ideal para ele. Tipo, encontrar o equilíbrio entre a boniteza e a realidade, entre aspas, pro Sunfyre não ficar fantasioso demais, sabe? E julgando essa cena, eu não achei ele diferente demais, bonito demais, e falando da cor, que é a característica principal, também não tá muito legal, porque o Sunfyre é cor de ouro mesclando com rosa. Na luz, ele fica muito bonito. E aqui ele tá comum, semelhante até às cores do Caraxes. Ele só fica bonitão se eu editar e mudar a iluminação da imagem, como você tá vendo aí. É claro, né? Isso aqui é só estética, não vai mudar a história, mas eu quero saber o que você achou. Aegon voando, saindo da capital, com uma afeição terrível, o que já deixa bem explícito que ele tá indo pra batalha com ódio. E por último, a cena mais bonita
simbólica e mais forte do trailer. Rhaenyra diante do gigantesco e lendário Vermithor. Esse é o dragão que pertenceu ao antigo rei de Jaehaerys Targaryen, foi pra ele que o Daemon cantou na linda cena do episódio 10, e nesse exato momento o Vermithor tá sem montador, o que explica muito bem, né, o que a Rhaenyra tá fazendo aí na frente dele. Ela tá levando um personagem pra tentar domar o Vermithor. 16 de junho, daqui menos de um mês, a gente vai estar assistindo tudo isso juntos, falta muito pouco. Como sempre, muito obrigado por ter ficado até o fim da análise e até mais.